Como que eu escrevo a minha solução? F de xy igual a alguma constante arbitrária. Portanto, f de xy é seno de x mais x log y mais e elevado a y mais aquela constante arbitrária. Coloco aqui do lado direito toda uma constante arbitrária. C. Tá certo? Eu escrevo a minha solução assim. Então, essa é a solução da equação diferencial dada. Vamos ver mais outros exemplos. Desta vez, eu quero fazer o contrário. Eu quero integrar primeiro com relação a y e depois usar outra, a mesma coisa. Notem que estas equações são não lineares, né? Por que essa equação é não linear? Um monte de motivos, mas o que nós temos aqui? Logaritmo de y elevado a y, totalmente não linear, né? Não é linear. Então, eu estou descrevendo um método e um critério para resolver equações não lineares. Mas, obviamente, nem sempre aquele critério estará satisfeito. E aí? Nós vamos ter que ver também esse caso. O que fazer quando o critério não está satisfeito? Mas antes de ver isso, mais um exemplinho aqui. 6xy menos y ao cubo dx mais 4y mais 3x ao quadrado menos 3xy ao quadrado dy, tudo isso igual a zero. dy. Ok? Portanto, novamente, identificamos o m de xy, identificamos o n de xy e o critério de exatidão precisa ser checado aqui, para ver se essa equação é exata. O que significa ser exata? Que existe uma solução que satisfaz fx igual a m e fy igual a n. Então, novamente, eu vou checar se my é igual a nx. É isso que eu quero checar. My, quem que é? My é 6x menos 3y ao quadrado. Isso é o my. E o nx, derivada com relação a x, deste termo é zero, deste termo é 6x, e deste termo, derivada com relação a x, é menos 3y ao quadrado. Então, esse é o nx. E, portanto, estas duas coisas são iguais, o que implica que a equação é exata. É exata. Se é exata, ser exata é isso, que existe solução para a equação. Então, vamos lá. Desta vez, eu quero fazer o seguinte, eu sei como é exata, como a equação é exata, isso implica que existe f de xy igual a c, existe solução com fx igual a m e fy igual a n. Agora eu vou fazer o reverso. Eu vou olhar para a primeira equação, integrar fy dy. Não é? Tanto faz. Eu escolho qual é mais conveniente. Aqui tanto faz na realidade. E eu sei que integrar fy dy é integrar fy é igual a n
tá certo? Fy é igual a n, então estou integrando n dy. E isto, integrar Fy dy é a própria f mais uma constante arbitrária. Quem é a constante arbitrária? Agora é um g de x. Muito bem, e agora eu uso a segunda condição que eu ainda não usei, que é fx igual a m. Então eu derivo, então este é o primeiro passo. O segundo, eu derivo f com relação a x. Esta f eu vou derivar com relação a x. Vamos primeiro integrar aqui rapidamente. 4y² sobre 2. Estou integrando com relação a y. 3x² y menos 3x y ao cubo sobre 3 mais o g de x. Tá bom? Então, aqui cancela, cancela. E aqui é um 2. E agora eu vou derivar esta f com relação a x. E eu sei que ao derivar f com relação a x, eu obtenho m. Então, por um lado, essa derivada com relação a x. Quem é a derivada de 2y² com relação a x? 0. 3x² y. 6x é a derivada de 3x² e o y é tratado como constante. Aqui, quem é a derivada de xy ao cubo? Menos y ao cubo, mais g' de x. E eu sei que isso precisa ser igual ao m. 6xy menos y ao cubo. Agora eu comparo os dois lados e eu encontro que o g' de x é quanto? 0, portanto o g de x é uma constante. Então, comparando, isto implica que g' de x é 0 e que g de x, portanto, é uma constante. Então, eu escrevo a solução, esta é a cara da solução. Então, eu escrevo a solução como f de xy igual a c. É isto que eu preciso escrever como solução. Então, quem é a f de xy? É y² mais 3x² y menos xy ao cubo. E eu coloco a constante, uma constante arbitrária c aí. Eu esqueci de um 2? Esqueci. Muito obrigada. 2y². 2y² mais 3x² y. Ok? Então, agora, vejam, quando a equação é exata, é maravilhoso, porque tem uma receita, né? A coisa flui. O que fazer quando a equação não é exata? Isso. Olhem para aquela equação ali. A nossa equação, primeira equação. Suponha que eu tivesse escrito essa equação, vamos ver se isso tudo aqui dá certo. Y cosseno x mais y log y dx mais x mais y e y dy. Quero escrever esta equação assim. Olhem para esta equação. E eu olho para este m e este n.
Se eu vejo aqui MY, eu chego em cosseno de x mais, aqui eu quero regra do produto, então eu tenho log y, derivada de y é 1, log y mais y vezes 1 sobre y, isso daqui é 1. Então, esse é o meu MY. E quem é meu NX? Meu NX é 1. Portanto, não é exata. Não é exata. Então, para essa equação, eu não conseguiria usar este método. No entanto, esta equação e aquela diferem por que fator? Se eu multiplicar esta equação toda por 1 sobre y, eu não chego naquela? E aquela não é exata? Então, esse meu 1 sobre y é um fator que torna a minha equação, que não é exata, porque esta é não exata, como isto é diferente, isto implica que a equação não é exata. No entanto, multiplicando por 1 sobre y, ela se torna aquela de lá, que é exata. Então, existe um fator, que eu vou chamar de fator integrante, porque toda equação exata eu não consigo integrar. Então, esta equação é não exata, no entanto, existe fator integrante, um fator multiplicativo, eu multiplico a equação toda, 1 sobre y, que torna a equação exata. Então, neste caso, eu sou capaz, só comparando, de encontrar um fator que torna a equação exata. Então, a minha pergunta é, quando que eu consigo encontrar esse fator integrante que torne a equação exata? Infelizmente, são só alguns casos que nós conseguimos. Se não, se eu conseguisse sempre encontrar o fator integrante, toda equação teria um único método e nós não teríamos que ter tido as últimas aulas. Porque o único método seria este daqui. Então, é só em alguns casos que eu consigo encontrar fator integrante. Então, vamos buscar esses casos. Então, quando conseguimos encontrar fator integrante? Essa é a nossa pergunta. Ok? Então, vamos lá. O que é um fator integrante? Então, o fator integrante é uma função, em princípio de x e y, que eu multiplico toda a equação por esse fator e a equação se torna exata. Então, fator integrante. Então, se eu tenho uma equação mxy dx mais nxy dy igual a 0,
E suponha que não está satisfeito com MY diferente de NX. Ou seja, o critério de exatidão não está satisfeito. Um fator integrante, eu digo que μ de xy é fator integrante se acontece o que aconteceu com este 1 sobre y. Multiplico toda a equação por 1 sobre y e se torna exata. Então, vamos multiplicar toda esta equação por μx de y, mxy dx, mais μx de y, nxy dy igual a zero. Se esta equação é exata. Então, fator integrante é isso. Eu multiplico a equação e ela se torna exata. Isto é, o que significa exata agora? Este é o meu novo m. E este é o meu novo n. Então, ser exata significa que a derivada parcial deste novo m com relação a y é igual à derivada parcial deste novo n com relação a x. Então, o novo m, vamos esquecer de escrever xy, só μ vezes m. A derivada parcial disso com relação a y tem que ser igual à derivada parcial do novo n com relação a x. É isso que significa ser exata, tá? No exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, o μ de xy, na realidade, só depende de y. Não tem que depender das duas variáveis, pode depender de uma só. E, de fato, esse é o caso mais simples, quando a gente supõe que o fator integrante depende de uma variável apenas. Porque se depende de duas, vejam o que acontece. Quem que é a derivada de μ vezes m? Eu tenho que usar a regra do produto. μy vezes m mais my vezes μ. E aqui é a mesma coisa, porque depende de duas variáveis. Mas se eu colocar a hipótese de que μ de xy depende só de x ou só de y, aquelas derivadas facilitam um pouco, ficam mais fáceis. Vamos colocar essa hipótese. Suponha que μ de xy, na realidade, depende apenas de y. Ou seja, que não depende apenas de y. Então, vamos checar o critério de exatidão. Eu estou com uma equação assim. Agora, o μ depende apenas de y. E, opa, faltou o dx e o dy aqui. Ok? Então, vamos lá. É exata? Como é fator integrante, eu sei que a nova equação é exata. Então, eu sei que μ de y, m, que essa derivada com relação a y, é igual à derivada com relação a n, com relação a x, do novo n com relação a x. E agora, vamos lá, regra do produto. μ' de y vezes m, ok? Derivada do primeiro vezes o segundo,
mais a derivada m é função de x e y. Então, mais my, derivada parcial, né, da m com relação a y, vezes mi. Isso tem que ser igual à derivada com relação a x deste produto. A derivada de mi de y com relação a x é 0. Então, ó, facilitou aqui. Facilitou. Então, a derivada 0 vezes n mais mi de y vezes a derivada de n com relação a x, derivada parcial da n, porque n depende de duas variáveis. Então, agora eu observo o seguinte, que mi' de ym é igual, passo este termo para o outro lado da equação, então eu tenho nx menos my, mi de y. Vejam, isto daqui não é zero, né? Por que que isto não é zero? Nx menos my? Porque não é exata. Então, eu estou aí capturando essa não exatidão. Não é exata a equação. Então, eu sei que nx, olha lá, eu escrevi no quadro ali, lá de baixo, my diferente de nx, lá na ponta. Então, isso daqui não é zero. O que que eu faço com esta equação? Vocês já viram um fator integrante parecido a esse. Quando vimos equações lineares, mi' sobre mi. Eu preciso descobrir mi de y. Preciso descobrir quem é o fator integrante. Então, nós encontramos uma equação diferencial do fator integrante. É o mesmo caso da nossa aula de equações lineares. Nós encontramos isto, algo com relação a x, mas foi isso. Então, eu sei que, olhando para essa equação, sobre m. Tá certo? E agora, eu integro com relação a y e eu integro com relação a y. Este lado depende só de y? Depende, né? E eu sei que a primitiva, quem que é? Que função tem isto como primitiva? Quem que é a primitiva? Log de mi de y. Eu vou supor mi de y positivo. Com toda esta análise. Só que aqui eu tenho um problema de novo. Este lado depende só de y. E este lado? Pode não depender só de y. Então, para isto funcionar, eu tenho que colocar a condição que nx menos my dividido por m é uma função só de y. Senão, eu não vou encontrar esse mi de y. Então, para isto funcionar, para ser possível encontrar um fator integrante que depende só de y, a minha hipótese terá que ser que nx menos my dividido por m é função só de y, senão não vai funcionar. Então, isto funciona, esta igualdade está ok, se nx menos my sobre m é função só de y. Aí tudo bem. Aí eu encontro que isto, como é uma função só de y,
eu vou poder integrar dy e encontrar algo que só depende de y. Novamente, eu poderia colocar a constante arbitrária aqui desta integração. Mas como é fator integrante, lembram? Eu posso tomar esse c como sendo zero. Por quê? Porque eu vou olhar para a exponencial e vou obter mi de y igual a e elevado a essa integral, que é nx menos my sobre m dy. E o fato de ter uma constante aqui, e elevado a c, eu uso a propriedade que e elevado a mais b elevado a vezes e elevado a b. Então, e elevado a constante arbitrária, novamente uma constante multiplicativa, que não vai afetar o fator integrante da equação. Tá certo? Então, isto funciona, muito importante. Esta igualdade é válida apenas se esse quociente for função só de y. Tá bom? E a mesma coisa, um raciocínio semelhante para um fator integrante que dependa só de x. Então, esses dois casos são casos mais fáceis de tratar e eu tenho uma fórmula para o fator integrante, que torna a equação exata e aí eu consigo resolver. Ok? Então, só para registrar aqui, se mi de xy depende só de x agora, então eu tenho que mi de x m com relação a y tem que ser igual ao mi de x n com relação a x. Aí eu faço a mesma continha, encontro que é zero a derivada de mi de x com relação a y, e eu encontro mi de x my para este lado esquerdo. E aqui, mi' de x n mais mi de x nx. Faço a mesma coisa, coloco este termo para o outro lado da equação e eu tenho que mi de x my menos nx igual a mi' de x n. E aí a fórmula muda um pouco e, obviamente, a condição será que o quociente seja função só de y. Vamos ver uns exemplos em seguida. Então, eu tenho que mi' de x sobre mi de x é igual agora a este quociente, my menos nx sobre n. E para que esta integral e a igualdade seja verdadeira, eu preciso que isto daqui seja função só de x. Só de x. E aí, isto é igual ao log de mi de x. Novamente, eu pego mi de x como sendo positivo. E aí, o mi de x é a exponencial da integral de my menos nx sobre n dx. Então, esta é a fórmula do fator integrante que só depende de x. Então, vamos ver uns exemplos. Acho que aí vocês verão como se aplica este resultado que a gente obteve. Então, um exemplo. 4x² mais
3 cosseno de y dx menos x seno y dy igual a zero. Ok? Então, eu vejo que o critério é checar o my e o nx. Então, quem é my? My é a derivada deste termo com relação a y. Aqui é zero e aqui 3 menos 3 seno y. E quem é o nx? Trato y como constante, a derivada de x é 1, portanto, menos seno de y. Então, nós vemos de cara que isso daí é diferente e a equação, portanto, é não exata. Ok? Então, a equação não é exata. Então, a minha esperança é checar estes dois quocientes. Verificar se este quociente daqui depende só de y ou checar se este quociente daqui depende só de x. Pode acontecer que os dois casos estão satisfeitos, ou apenas um desses casos, ou nenhum. Se nenhum, eu não sei, não por este método, pelo menos, calcular o fator integrante. Tem que buscar outros métodos. Então, vamos checar o que acontece quando eu olho para my menos nx sobre n. Vejam que aqui eu tenho menos 3 seno de y, menos seno de y, que é o my menos nx, dá mais, menos com menos mais, dividido por n. E n é menos x seno y. Então, isto é igual a menos 2 seno y dividido por menos x seno y. Os senos cancelam e eu tenho 2 dividido por x. É uma função só de x. Poderia não ser, né? Se eu tivesse, por exemplo, então isso daqui é igual a 2 sobre x. Se eu tivesse testado primeiro para ver se era uma função só de y, ou seja, suponha que eu tivesse visto quem é nx menos my sobre n. E eu gostaria de saber se isso é uma função só de y. Será que é? Se eu tivesse começado com esta função, menos seno y mais 3 seno y, dividido por m, 4x ao quadrado mais 3 cosseno y, veja que isso não é uma função só de y. Não tem por que dar certo, né? Então, aqui, se eu tivesse checado primeiro isto, eu não teria encontrado uma função só de y. Felizmente, quando eu chequei o outro quociente, consegui uma função só de x, portanto, eu sei calcular um fator integrante que depende só de x. Quando satisfaz este, aí tanto faz como eu calculo o fator integrante. Então, vamos lá. Voltando aqui. Mi de x é igual a e elevado à integral de my menos nx sobre n, que eu já calculei, e é igual a 2x, elevado à integral de 2x dx
elevado a 2 log x, x ao quadrado. Tá? X positivo, por exemplo. Encontrei o fator integrante x ao quadrado. Volto para a equação, que é não exata, e multiplico essa equação por x ao quadrado. Então, a equação agora é multiplicada toda por x ao quadrado. X ao quadrado, que multiplica 4x ao quadrado mais 3 cosseno y dx menos, eu tenho esse x ao quadrado, x seno y dy igual a 0. Então, a questão é, será que este novo m e este novo n satisfaz o critério de exatidão? Então, quem é o novo m? 4x ao cubo, desculpa, 4x à quarta mais 3x ao quadrado cosseno y, e o novo n é menos x ao cubo seno y. Então, critério de exatidão, eu quero ver se esse novo my, quem que é? Isto, 4x ao quadrado, 16, derivada com relação a y, 0, derivada com relação a y, menos seno y, e o 3x ao quadrado é constante, menos seno y. Agora, derivada com relação a x, eu só derivo esta parte, o resto é constante. Então, menos 3x ao quadrado seno y. Então, de fato, os dois são iguais. Agora, a equação é exata. O que implica que a equação é exata. Esta nova equação. E se é exata, eu sei encontrar a solução. Então, nós temos essa nova equação e eu uso este método de encontrar a solução. Então, só para finalizar esse problema, muito cuidado aqui, porque eu tenho que esquecer a equação antiga. Aquela equação, eu tenho que riscar fora e trabalhar com a nova. E a nova é justamente esta equação daqui. 3x ao quadrado cosseno y dx menos x ao cubo menos x ao cubo seno y dy igual a 0. Então, eu multiplico, aqui eu tenho m, aqui eu tenho n, né? E eu sei que existe solução, porque é exata, igual a constante, tal que fx é o m e fy é o n. Então, a pergunta é, o que queremos? Integrar esta com relação a x primeiro ou integrar esta com relação a y? Na realidade, aqui tanto faz, não tem um grau de dificuldade maior ou menor. Vamos começar integrando com relação a y. Então, eu integro esta com relação a y. Como eu integrei a f, eu tenho mais uma constante g de x, que é a minha constante arbitrária. Então, a primitiva disto é com relação a y,
é x ao cubo cosseno y, mais g de x. Segundo passo, esse é o primeiro. O segundo, eu derivo essa f com relação a x, que eu ainda não usei esta equação. Quando eu derivo com relação a x, eu tenho 3x ao quadrado cosseno de y mais g' de x. E eu sei que isso precisa ser igual ao m. Tem que ser o m. E o m é 4x à quarta mais 3x ao quadrado cosseno y. E agora é só comparar. Quem é o g' de x? O g' de x é 4x à quarta. Ok? E, portanto, g de x é 4x à quinta sobre 5. Ok? Mais uma constante, mas que vai ser absorvida pela forma aqui da solução. Então, eu escrevo justamente que a minha solução é 4, o f está aqui, perdão, minha solução é x ao cubo cosseno de y mais 4 quintos x à quinta igual a uma constante c. Essa é a solução. Basta ver que se eu derivo essa solução, eu encontro a minha equação e o fator integrante, lembram que era multiplicativo? Ele é cancelado, portanto, resolve a outra. É um processo de facilitar simplesmente o processo de encontrar a solução. Fica facilitado com o fator integrante. Facilitado, fica possível.